Olá, povo de Deus, povo santo, um forte abraço, que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e abençoe o seu lar. Está no ar o programa Palavra Viva em sua casa. E mais uma vez estou aqui com o pastor Diego. Pastor, prazer, que Deus nos abençoe para trazer aqui uma mensagem forte, poderosa para o coração dos nossos telespectadores. Olá, pastor. Olá, telespectadores. Pastor Joaquim, que está aqui presente também, que é o nosso convidado de hoje. É uma honra estarmos aqui, pastor, com este programa e para compartilhar aquilo que Deus tem para cada um de nós. E você que está aí de casa nos assistindo, tenho certeza que se você estiver com o seu coração aberto, Deus ele falará com você neste programa. É verdade, pastor. E como você disse, nós temos aqui um convidado. Nem é convidado porque ele é um irmão, ele é um amigo, ele é uma pessoa, bacana demais, um homem de Deus, que é o nosso pastor Joaquim, da igreja El Shaddai, em Caetanópolis. Pastor, que prazer poder estar aqui junto com o senhor, trazendo algo edificante para os telespectadores aqui da TV Gerais. Pastor Alfredo, pastor Diego, nossos queridos telespectadores, que Deus nos abençoe de uma maneira poderosa nessa manhã. É uma alegria poder estar aqui, com vocês, participando desse programa tão importante que abençoa tantas vidas aqui na nossa região. Muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, pastor. Que Deus continue sempre te abençoando, Amém. E hoje nós vamos falar de algo muito importante, pastor, nós vamos falar de família. E família é tudo para nós, Sim. Família, igreja, porque a igreja é a família de Deus. É verdade. E para uma igreja ser forte, a família tem que ser forte. E a família forte faz a igreja ser forte, não é verdade? Sim. E quando eu digo ser forte, é forte com Deus, forte na oração, porque Deus atende, forte naquilo que se faz, que se fala, que se vive, No propósito. Nesse propósito, pastor? Verdade. A família é tudo na nossa vida, não é verdade? Pastor, a família ela é a base, de tudo. Uma família desestruturada vai gerar uma igreja desestruturada, que vai gerar uma sociedade muito problemática. E eu entendo que nos dias de hoje nós temos um desafio, porque cada dia mais a família é atacada, e ser um pai de família, ser um homem de Deus, não é uma tarefa fácil. É algo que você precisa ir contra muita coisa que se prega por aí, Você precisa ir contra as facilidades, que a sociedade hoje ela está propondo. Só que são facilidades que levam o ser humano a ir contra Deus. E isso é terrível, pastor? Porque se tem uma coisa que todo ser humano precisa lutar, é estar na contramão de Deus, É verdade. E precisa lutar para estar no mesmo caminho que o Senhor nos chama, É verdade. Tudo na vida eu entendo que tem consequências, E existem pessoas que elas escolhem o prazer, em vez de um sucesso, E na verdade Deus tem as duas coisas para nós, tanto prazer como sucesso, Só que nós precisamos trilhar no caminho dele, esperar o momento certo de cada coisa, pagar o preço, que a situação pedir, E assim nós vamos conseguir ter prazer e sucesso. É uma verdade. E olha, eu quero, para a gente até basear nessas verdades que a gente está falando aqui, ler aqui o Salmo 128, que eu acho assim tremendo, porque está escrito assim, olha, são 6 versos apenas, que está escrito assim, olha, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, e teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor.
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Aqui está falando que bem-aventurado, que feliz, que muito feliz, pastor Joaquim, Glória pastor Diego, que é aquele que teme ao Senhor. Glória. E olha aqui as bênçãos que o Senhor está dizendo, está falando da família, está falando da esposa, está falando dos filhos, que isso tudo é bênção na vida das pessoas, não é? Sim. Não é, pastor? E ratificando, né, aquilo que o pastor Joaquim ele disse, e com o texto que o senhor leu, o primeiro requisito, né, porque nós podemos ver bênçãos logo depois do primeiro verso, mas o primeiro verso fala: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e que anda nos caminhos do Senhor. Ou seja, o primeiro requisito é temer a Deus e caminhar nos caminhos dele, para que a minha família seja abençoada, para que a minha vida seja abençoada, para que todas as áreas da minha vida eu tenha sucesso, eu tenha prazer, né? Então nós podemos ver como é importante nós estarmos fazendo a vontade de Deus, para que todas as outras coisas elas sejam abençoadas nas nossas vidas. Antes da colheita, precisa haver o plantio e o cuidado, não é verdade? Né? Eu entendo essa primeira parte aí que o pastor Diego citou, do texto que foi lido, é como o plantio, Sim, né? com Primeiro certeza. você teme a Deus e você anda nos caminhos do Senhor. E depois você, né, recebe, né, as suas bênçãos. E eu acho importante também a gente dizer, eu, por exemplo, acredito assim, que a maior bênção mesmo não é os resultados que você tem de ter uma vida com Deus, mas a maior bênção mesmo é estar com Ele. Exato. Claro. É a presença dele. É a né? presença dele. Eu tenho tentado mostrar isso para as pessoas. Melhor do que a bênção é o abençoador. Né? Muito melhor, porque com a bênção, ou seja, só com a bênção, se eu buscar só a bênção, o que eu vou fazer depois que os meus dias aqui na terra passarem? Verdade. Né? É verdade. Eu preciso estar com o abençoador, né? Porque ele tem um céu para mim. E uma família, por mais que ela tenha sucesso terreno, ela precisa ter a garantia, a certeza da sua salvação. Exatamente. E esta é a maior segurança que um ser humano deve buscar. A certeza da sua salvação. E é interessante, pastor, porque o sucesso terreno, às vezes as pessoas procuram muito, né? Mas não adianta o sucesso terreno sem ter o sucesso de estar com Deus. Verdade. De ser, sabe? Uma passagem que chama muito a minha atenção, quando Jesus ele passou ali pelas águas, né? Ele sendo batizado ali, que não precisava, mas ele quis demonstrar que é bom para nós, né? E ele deu aquilo como uma demonstração. Ele não tinha pecado, né? Sim. Mas ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Né? E isso é muito forte. Ser filho amado, nós sabemos que nós somos filhos amados do Senhor, mas nós estamos gerando prazer ao Senhor. Sim. E para gerar prazer ao Senhor, nós precisamos estar dentro daquilo que Ele já determinou. Sim. Dos propósitos. Dos propósitos. E tudo aquilo faz bem para nós. Sim. Né? E imagina nós criando a nossa família nesse ambiente. Sim. Isso é maravilhoso, né, pastor? É verdade. Nós temos que estar fazendo, né, conforme o pastor Joaquim ele fez essa comparação, nós temos que estar plantando, né, nas nossas famílias. Se você quer ter uma família abençoada, eu não sei como que está a sua família hoje, mas o desejo dos nossos corações aqui neste programa é que a sua família esteja bem. Mas um conselho que damos para todos vocês: plante a semente na sua família. A semente da palavra de Deus, a semente da comunhão com Deus, da oração. Faça, né, com que a sua família ela tenha relacionamento com Deus. Que ela ande nos caminhos do Senhor, que ela tema ao Senhor, que ela respeite, que ela, né, entenda que Deus ele é superior a tudo e a todos, né, para que nós possamos colher, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Muitas pessoas, pastores, eles
focam muito nas bênçãos, né? Por que Sim. foca nas bênçãos? Porque, primeiro, ele quer ter uma vida boa, tranquila, né? Mas a bênção, muitas das vezes, né? Talvez ela pode ser material também, vai pelo que o olho dele está vendo. E muitas pessoas se perdem por aquilo que os olhos estão vendo. É verdade. Né? E nós precisamos entender que o mais importante, às vezes nós não conseguimos ver. Às vezes não, tenho certeza que é aquilo que nós não vemos. É verdade, né? pastor Diego. Então que nós possamos estar atentos a isso também. Quando a gente fala de família, eu acho, o pastor Diego tocou em um ponto assim, de extrema importância. E eu acho, né, eu quero falar um pouco sobre isso. O exemplo do pai, o exemplo dos pais para os filhos. O que o pai demonstra para o filho que tem maior valor nessa terra? É aquilo que o filho vai buscar. Se o pai demonstrar para o filho que o que tem maior valor é ter um bom carro, o filho vai querer, porque o filho ele sempre quer agradar o pai. Ele sempre quer copiar o pai. E tem ele como um espelho, né? Como espelho, é verdade. Agora, se o pai mostrar para o filho que o mais importante é buscar a Deus. Sabe o que eu acho interessante em relação à vida de Abraão? Acho interessante quando Abraão ele pega o seu filho Isaque para levá-lo para o sacrifício. E quem que era o sacrifício? Isaque era o sacrifício. Eu até brinquei lá na igreja um dia falando sobre isso, eu falei para os irmãos que eu acredito que Abraão saiu escondido de Sara. Ele não contou para Sara o que ele estava indo fazer. Porque a Bíblia fala que a mulher... Se conta, filho, não ia não. Eu esperei esse menino, 90 anos eu esperei esse menino. Não é verdade? Ela teve o filho. Será? Dela. Eu fico pensando assim, sabe? De outro lado, eu fico pensando assim, que Abraão chegou perto de Sara e falou, Sara, tem uma coisa para te contar. O que foi? O Senhor pediu o nosso filho, para nós sacrificá-lo. Vai sacrificar que dia? Falei, amanhã. Eu acredito que Sara, né, por ser confiar tanto em Abraão, né, tanto é que a Sara tratava ele como o meu senhor. Verdade, é verdade. Falou assim, vai então, se Deus falou com você, você é homem de Deus, vai lá e sacrifica, porque Deus deve ter um milagre enorme para fazer aí. Eu confio em você e confio em Deus. Sabe o que é interessante? Interessante que a gente pode dar asas, né, à nossa imaginação, aí, porque a Bíblia não relata né, como foi. Né? Se Abraão falou isso com Sara, se ele não falou. O fato é que ele foi. Exatamente. Acordou de madrugada e foi. Eu acredito que ele saiu antes dela acordar. e deve ter deixado recado. Abraão e Isaac foram sacrificar. É o que eu imagino, né? Porque quando chega um momento de nós sacrificarmos os nossos filhos a Deus, isso deve acontecer. Todos os nossos filhos, eles devem, eu estou falando de sacrifício, que sacrifício é? É mostrar para eles que Deus é mais importante do que eles para nós. Esse é o sacrifício. E isso vai inculcar na cabeça deles que Deus é mais importante para eles do que qualquer coisa. Exatamente. Ou seja, Deus, realmente esse Deus, ele vale a pena. Porque o meu pai, eu sei que ele me ama, minha mãe, eu sei que eles me amam, mas quando está diante deles a minha vontade, né, me agradar ou agradar a Deus, eles sempre escolhem agradar a Deus. Exato. Né? Então isso passa uma mensagem. E se essa mensagem não for passada para os nossos filhos, para a nossa família, se essa mensagem não for incutida neles, eles não vão seguir o Senhor. Se nós queremos de fato ter uma família sacerdotal, uma família que realmente busca a Deus, nós precisamos estar dispostos a, no momento certo, mostrar para os nossos filhos, né, talvez até para o nosso cônjuge, que Deus é mais importante do que eles para nós. Pastor, a palavra de Deus é perfeita, né? É verdade. E é por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:6, né? Ensina a criança no caminho que se deve andar, para que
quando ela vier ficar velha, ela não venha desviar desse caminho. Olha para você ver o poder dessa palavra. Ensina a criança no caminho. Você tem que estar lá. Ele precisa estar olhando para você. Ele precisa estar espelhando em você. Ele precisa ver a sua fé. A sua fé acusa a fé dele. É interessante, pastor Alfredo, isso que o senhor está dizendo, porque alguns pais já me procuraram e pediram, leva o meu filho para a igreja. E às vezes a gente leva, né? E às vezes a gente não leva, porque não é simplesmente chegar, pegar e levar. Né? A pessoa precisa desejar. Você apresenta o evangelho e a pessoa decide se quer ou não. Mas tem duas situações aí. Aquela situação em que o filho vai e realmente se converte, né? E há aquela situação que às vezes ele não vai, ou às vezes até vai, mas não se converte. Né? E o pai, ele acaba pagando um preço que às vezes o filho está vivendo uma situação difícil de suportar. Mas existem casos que o filho vai e se converte e depois ele começa a enfrentar problemas dentro de casa por causa do evangelho. Exato. Você está entendendo? Isso acontece. Né? O filho às vezes tem problema com droga, com alcoolismo, qualquer problema que seja. E aí você apresenta Jesus para ele, ele aceita Jesus e começa a trilhar o caminho do Senhor. Daí a pouco, a família começa a pegar no pé dele porque ele está indo demais para a igreja. Aconteceu isso recentemente na nossa igreja. E acontece. Um jovem, né, que estava em uma situação difícil, no vício. Sim. Pai, mãe, né, desesperado, querendo uma ajuda, foi para a igreja, né, teve uma vida... estava começando ali ter uma vida melhor, né? Sim. E aí acabou que os pais meio que deixou ele e falou assim, tá indo demais, né? Preferiram ele como estava antes. Pois é, igual um pai, por exemplo, ele já fui procurado, o senhor deve ter sido também, né? Todas as igrejas têm esse mesmo problema. Uns pais que procuram os pastores para ajudá-lo, né? E leva a pessoa para a igreja e ele vai ouvir a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que ela não volta vazia, ela faz o seu efeito e realmente ela faz. Então a pessoa começa a converter, mas depois volta, os pais em casa, às vezes o filho, o problema dele era bebida, aí os pais começam a beber em casa. É verdade. Né? Então quer dizer, fica realmente complicado. Fica difícil. Por isso, né, que nós precisamos ter uma família estruturada. Sim. Estruturada na presença do Senhor, na igreja, para que a igreja se torne forte, né, um exemplo para as outras pessoas que estão vendo, e querer também aquilo para ela, porque se eu estou vendo que você está bem, pastor, principalmente espiritualmente, eu também quero. Né? Eu estou vendo que você está feliz espiritualmente, então eu também quero. E como é que eu faço para mim estar bem com você? Eu preciso aceitar esse Deus que você está servindo. Né? Não tem nada de inveja, não tem nada disso aí. É só querer ter uma vida realmente positiva. E é direito. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis, no capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aqui. Essa mesma promessa que o Senhor faz a Abraão, ela vai sendo transmitida para os seus filhos. Sim. E essa promessa hoje, ela está sobre a igreja do Senhor Jesus. Exato. Né? Por quê? Porque através de Jesus Cristo, as bênçãos de Abraão, elas chegam até nós. Jesus pagou o preço para que nós pudéssemos receber todas as bênçãos que estão escritas na palavra de Deus. É verdade. Né? Então, quando alguém tem uma experiência com Jesus, por isso a mudança ela é tão radical. Porque tem muita coisa prometida da parte de Deus aqui para nós.
Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, começa um processo absurdo na vida daquela pessoa. Exatamente. E é um processo que ele começa a acontecer de dentro para fora. Sim. Né? A primeira pessoa que sabe que a pessoa se converteu é ela mesma. É ela mesma. É verdade. Por quê? Porque ela começa a perceber que aquilo que a alimentava antes, muito pelo contrário, não alimenta mais. Tem nojo, né? Passa a ter nojo. Eu acho interessante um pastor lá da convenção, ele contou um testemunho para nós uma vez que me impactou. Ele disse que ele falava muito palavrão antes dele aceitar Jesus. Muito palavrão. E aí um dia ele foi à igreja e o pastor pregando ali, ele ouviu a mensagem, e ele ficou animado com aquela mensagem, tocado por Deus. E o pastor pergunta quem queria entregar a sua vida a Jesus. E ele foi à frente, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando foi na semana seguinte, eles foram jogar, não sei se foi vôlei ou futebol, na rua. E aconteceu uma coisa que desagradou ele, ele lascou aquele palavrão. E quando ele falou aquele palavrão, ele disse que logo brotou uma angústia do coração dele, que ele não sabia explicar. E ele percebeu que todas as vezes que ele fazia algo assim de errado, ele começou a ficar angustiado. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. E ele procurou o pastor da igreja. E o pastor falou para ele: meu filho, você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essas coisas do mundo não te alimentam mais. Essas coisas não fazem parte da sua vida mais. E aí ele entendeu e hoje se tornou um pastor. Interessante, né, pastor? Ou seja, o chamado de Deus brotou dentro dele. Exatamente. Mesmo às vezes ele não percebendo isso. É verdade. Né? E logo depois que ele fez aquilo que não era de costume de alguém de Deus fazer, ele viu que tinha uma coisa errada. Trouxe um incômodo. O Espírito Santo constrangeu ele. É verdade. Né? E às vezes até quem estava lá perto nem notou isso, porque ele tinha o costume de falar palavrão. É verdade. Não é verdade? Então é o que o pastor Diego disse. A primeira pessoa que fica sabendo que ela se converteu é ela mesma. É ela mesma. E aí que é o bonito, o bacana é isso, né, pastor? Porque não foi você que quis. Foi Deus que te chamou. Deus te chamou. Você só aceitou. É mais forte do que nós mesmos, né? O chamado é mais forte que a nossa vida. É verdade. Né? Como você citou aí, quando Deus pediu Abraão para ceder o filho, né? Para sacrificar o filho, ele entendeu perfeitamente. Não, e Abraão estava com toda a disposição para matar o menino. Estava. Gente, o evangelho é uma loucura. É verdade. Mas só que ele sabia do poder de Deus. Sabia. Né? Deus me prometeu que eu ia ser pai de muitas nações. Deus não vai voltar atrás do que Deus falou. Não vai voltar. Apesar de ter sido, né, acredito eu, que deve ter sido assim, muito difícil para Abraão, né? Mas Abraão tinha certeza de que foi Deus que falou com ele. Mas Abraão, ele confiava tanto em Deus, né, que o texto, né, os detalhes do texto enriquece, né? E ele fala com os seus funcionários, porque foram funcionários com ele, falou assim: olha, nós vamos deixar aqui, eu e o menino subiremos, no plural, e voltaremos. É muito forte isso. Sabe? E isso é tremendo. Porque Abraão, assim, ele estava disposto, mas ele sabia que algo ia acontecer. O milagre ia acontecer. Sabe? Então, assim, é tremendo isso. É verdade. Como você disse, os detalhes que enriquecem o texto, né? E eles, quando eles saíram de casa para o sacrifício, não foi só virar a esquina ali, não. A Bíblia diz que eles andaram 3 dias. Ou seja, né? Será que passou para a cabeça de Abraão? Será que foi Deus mesmo que me pediu isso? Deu tempo de eu pensar. Será que eu estou fazendo o que é certo? Né? E ele foi até a última consequência. Foi. Né? Ele confiou tanto em Deus que ele foi para fazer exatamente o que tinha pedido. Né? Interessante, sabe? Havia uma disposição total de Abraão de sacrificar o menino. Sim. Ele levantou a mão, já ia. E o Senhor gritou com ele. O Senhor falou com ele. E aí ele parou, Deus já tinha provido, né, um cordeiro para aquele sacrifício. Né?
Isaac, se Abraão mata Isaac e o Senhor ressuscita ele, Deus tem poder para muito mais do que isso, né? Ele ia ter marcas do sacrifício, né? Marcas de um sacrifício que Deus pediu. E eu acredito que, eu acho interessante porque Jesus, quando ele aparece aos discípulos, né? E Tomé tinha duvidado, Sim. né? Jesus manda Tomé pôr a mão, né, ali nas marcas que ele tinha. Eu entendo que todos nós temos marcas, né? Todos nós, toda família deve ter a marca da cruz. Verdade. Todos nós precisamos ter. É na cruz que nós temos o encontro real com Jesus. Se na nossa casa, na nossa família, a gente não tiver, cada um tem que tomar a sua cruz. Às vezes eu acho interessante porque Deus é pai, não é? Uhum. Deus é pai. E nós, como pais, nós precisamos confiar na paternidade de Deus em relação aos nossos filhos. Porque às vezes Deus vai exigir deles algo que às vezes o pai vai, meu Deus do céu, vai ficar assim pensando, será que meu filho vai suportar isso? Será que a minha filha vai suportar isso? Nós precisamos confiar que Deus é pai, gente. Exatamente. Né? Ele é o pai da nossa família. E até porque somos limitados, né? Chega um certo momento, nós não temos como proteger mais. Né? Exatamente. E é interessante que, né, diante dessa história de Abraão, eu posso ver que no momento mais difícil, né, acredito eu, na vida de Abraão foi esse, né, de chegar ao ponto de levantar o cutelo para sacrificar o seu filho. Para um pai fazer isso não é fácil, né, difícil demais. Mas o que eu aprendo é que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus ele vem com o cordeiro para nós. Aleluia. Deus ele vem com a provisão para nós. Então assim, talvez você que está nos assistindo em casa está passando por dificuldade, por problemas, que às vezes você pode pensar, eu não vou suportar, eu não vou aguentar, sabe? Mas eu quero que você entenda que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, Deus ele vem com a provisão, ele vem com o cordeiro para as nossas vidas, para solucionar todos os problemas, né, das nossas vidas. E também, né, agora girando um pouquinho o ângulo dessa história, podemos ver quem foi Abraão. Abraão foi um grande homem de Deus. Sim. Um homem que confiava no Senhor, um homem que acreditou, né, desde o texto que o pastor leu de Gênesis 12, a partir do versículo de número 1. Né, ele saiu da casa dos pais dele e foi para uma terra que ele nem sabia para onde que ele ia. Ele não sabia para onde estava indo. Sabe? Então isso é confiança, né, extrema em Deus. E Deus fez Abraão passar por isso. O que eu quero dizer com isso? Que muitas pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus querem ter uma vida mais tranquila. É verdade. Né? Não posso ter problema, não posso ter dificuldade. Sabe? Se Abraão passou por isso, imagina essas pessoas que não têm, né, tanto compromisso com Deus. Então, assim, é um aprendizado muito grande, né, que nos inspira a ter compromisso com Deus, comprometimento com o propósito do Senhor. E é isso, vamos vivendo a vida que Deus sempre tem o melhor para nós. É isso aí, meu irmão, minha irmã, amigos. Então, atenta para a palavra de Deus, não fica fora, não fica longe de Deus, busque estar sempre em comunhão com o Senhor. Ele tem o melhor para mim, para você, para a sua família, né? Deus é amor, Ele é Pai, Ele tem tudo de bom para nós. Amém? Olha, que Deus abençoe muito a sua vida e que você possa cuidar da sua família. Cuide da sua família, querido. Não deixe os seus filhos, não deixe essa geração sem conhecer a Deus. Precisamos conhecer a Deus todos. E principalmente os nossos filhos, porque eles vão viver mais tempo para frente, né? E já pensou se viver sem Deus e longe da presença de Deus? Atente nisso, amém? Nós chegamos ao final desse programa, foi gostoso falar sobre família, sobre igreja, né? E eu quero agradecer então você, pastor Joaquim,
pelo aceitar o nosso convite, e o senhor enriqueceu muito esse programa. Eu que agradeço, pastor Alfredo, pastor Diego. É um prazer estar com vocês. Sempre é muito bom estar com vocês. O corpo de Cristo, graças a Deus, ele tem expandido sobre a terra. E às vezes tem irmãos que a gente ama tanto e gostaria tanto de passar mais tempo com eles, e às vezes não dá. É né? verdade. Mas Deus sempre providencia um momento como esse aqui, né? Um bate-papo tão gostoso, né? Para a gente desfrutar um do outro também. Verdade. Né? Sim, É com muito certeza. bom estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu amo Obrigado, vocês. pastor. Amém. Obrigado. Vocês fazem parte da minha vida. Amém, pastor. E nós amamos A recíproca o Senhor também. verdadeira. Amém. Eu sei disso. Pastor Diego. Chegamos ao fim, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e que a sua família seja abençoada e que vocês sempre possam viver o propósito de Deus. Muito bem. Então, obrigado por tudo, pastores, e que assim possamos continuar por muito tempo, né? Enquanto estivermos aqui nessa terra, falando das maravilhas de Deus, do plano de salvação de Deus, né? E de tudo que Ele tem para cada um de nós. Amém. Forte abraço, Deus abençoe a todos e até o próximo programa, se assim o Senhor nos permitir.